Eu sou Magela Leal, farmacêutica e acupunturista. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, Super Cérebro. Foi o livro que eu acabei de ler e ele traz várias temáticas bem interessantes. E hoje a gente vai discutir sobre um dos capítulos dele, que ele fala de depressão. E eu tenho dois recados antes de a gente começar a discutir o pensamento do autor. Eu vou explanar muito do pensamento e da visão do autor. Não necessariamente eu acredito 100% nisso, tá? A gente vai comentando, mas tem muita coisa muito interessante. Segundo, nenhuma orientação que aqui for falada substitui qualquer um dos tratamentos que você venha fazendo, ok? Então vamos lá. Esses autores, um deles, os dois são especialistas em cérebro, trabalham com a mente e comportamento há muitos anos. E no início do capítulo, eles trazem a fala de um paciente para definir a depressão e que eu achei muito bem colocado. Vou ler para vocês. O paciente diz: era como se estivesse caindo e pouco antes de atingir o solo, ao invés de a queda durar um segundo, o sentimento de pânico permanecia por dias e dias. Eu nem sabia do que estava com medo. E aqui nessa fala você já percebe que tem dois pontos importantes na fala do paciente: medo, pânico e um sentimento que ela não sabe explicar. E os autores colocam como definição que a depressão seria uma incapacidade do cérebro em lidar com o estresse interno e externo e que isso alteraria o corpo inteiro. E de fato, o depressivo não só a mente está alterada, mas ele altera o apetite, ele altera o sono, ele altera a capacidade de se relacionar com o ambiente, com as pessoas. Logo em seguida, eles trazem a circuitaria cerebral que estaria envolvido na depressão. E ele mostra que há vários estudos que trazem ressonâncias que mostram uma hiperatividade ou uma baixa atividade nessas regiões. A primeira região é o córtex cingular anterior, que é a região responsável pelas emoções negativas e a empatia. É por isso, talvez, que o paciente depressivo, ele, por mais que ele esteja bem mal, ele tende a querer ajudar outra pessoa. A outra é a amígdala. A amígdala é a região responsável por tudo que envolve conhecer o novo, tudo que tem uma relação com o novo. Então, é a amígdala que faz isso. Por isso que para um depressivo é tão difícil se socializar, é tão difícil viajar, ela quer ficar quieta, quer ficar isolada. Ela não quer conhecer nada novo, não se interessa pelo novo. E a outra região é o hipotálamo, que é onde está ali a responsabilidade por nossos estímulos, os nossos impulsos e desejos, como o apetite e o sexo. É por isso que os pacientes em depressão vão ter alterações alimentares, de padrão alimentar, e vão ter alterações aí na sua vida sexual. Um paciente em depressão, ele vai trazer os sentimentos de tristeza, impotência, desesperança e desinteresse por tudo. E eles ainda colocam que a tristeza em si, o estado depressivo, é um estado natural. Quando você passa por perdas, como por exemplo o divórcio, o próprio luto, e que pode ser passageiro ou não, e aí sim virar doença. Para os autores, as causas das depressões são variáveis e uma delas são as causas genéticas, que 80% dos pacientes que têm diagnóstico de depressão tem algum familiar que já foi diagnosticado também com depressão. Mas ressalta que, ainda que você tenha um genótipo para desenvolver a depressão, os seus hábitos e os seus comportamentos são que de fato podem gerar o gatilho necessário para o adoecimento. O que há muito que se fazer, ainda que geneticamente você tenha o gene. E aí eles colocam também os 3 passos que eles chamam para a depressão.
que eu achei muito interessante. O primeiro passo seriam as características externas, né? E aí eles colocam o estresse prolongado, que pode ser por doença, pode ser por trabalho, pode ser por uma situação em que a pessoa própria criou um estado prolongado de estresse no cérebro. A outra característica é as reações distorcidas. Diante de desafios do dia a dia, um paciente pode vir a olhar esses desafios, essas dificuldades de forma extremamente negativa, ter a característica de se inferiorizar, acumular muita culpa, se vitimizar, viver num padrão extremamente negativo para o cérebro. E o outro são os hábitos. O hábito deprimido. Se você parar para pensar, você vai conhecer alguma pessoa que não tem diagnóstico de depressão, mas ele tem um hábito deprimido. Ele sempre está para baixo. E o que na visão dos autores acontece? É que esse hábito se retroalimenta até deixar o paciente realmente em estado prolongado de depressão. O que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto ninguém falar, que a depressão teria esse lado viciante, que é isso, quanto mais essa circuitaria é ativada, mais fácil ela vai ser ativada, mais fácil ela vai ser ativada, e o paciente torna-se viciado em estar dessa maneira e se sentir dessa maneira. Quanto mais é alimentada essa região do cérebro, mais ela demanda por aquilo, o que tornaria as características de um vício. As soluções, né? O que os autores colocam como alternativa para resolver, para ajudar na questão da depressão. E o primeiro ponto que eles ressaltam é a questão da terapia. Eles colocam que há vários estudos que mostram que o efeito somente da terapia é similar ao uso de medicação ou até melhor, o que reforça a ideia de que a medicação na depressão poderia ter um efeito placebo e não de fato um efeito químico, mesmo que a gente saiba que no cérebro depressivo a gente tem alterações químicas, sim, acontecendo naquelas sinapses, e que a medicação pode ser necessária. Mas eles ressaltam que talvez em depressões mais leves, ou seja, no início dos sintomas, a terapia seria a única terapêutica necessária e resolveria o quadro. Que a fala teria um poder de trazer estabilidade a essa circuitaria que às vezes a medicação pode não conseguir. Os autores colocam também o que eu poderia chamar de um exercício, para a gente trabalhar tanto os aspectos internos quanto os aspectos externos, para aí dar essa outra visão, esse outro espectro para a depressão, para os sentimentos, para as reações. E eu vou lê-los para você. Aparecer na sua tela aí. Trabalho interior, mude o que você pensa e sente. Meditação, reveja todas as crenças negativas, rejeite reações autodestrutivas diante dos desafios da vida, aprenda novas reações capazes de melhorar a vida, adote uma visão superior para a sua vida e viva de acordo com ela. Reconheça a autocrítica e rejeite. Pare de acreditar que não há como não ter medo, só porque ele é perigoso. Não confunda seus sentimentos com realidade. Como vocês veem, o trabalho interno está voltado muito por os sentimentos, né? Por mudar esses padrões, mudar os padrões de pensamento, ser capaz de observar, ser capaz de compreender que talvez, que a maior parte do tempo o seu pensamento ele é fora da realidade, ele não é tão negativo, ele não é tão impeditivo, ele não é tão perigoso como se imagina. E aí ele começa com a meditação, porque a meditação trabalha ali silenciar a mente, compreender a mente, escutar
escutar a mente. E isso faria com que você tenha essa observação longe, não sentisse tudo que a sua cabeça e o seu cérebro, que a sua mente te entrega. No trabalho exterior, ele vai falar especificamente de comportamentos, que eu vou dizer para vocês, na minha prática, mudar os comportamentos são mais fáceis do que mudar o interno e que a gente, com paciência, a gente vai conseguir mudar o interno através do externo. Reduza as situações estressantes, encontre um trabalho gratificante, não se ligue a pessoas que aumentam sua depressão, encontre pessoas com quem gosta de estar, aprenda a se doar, tenha um espírito generoso, adote bons hábitos de sono e exercícios regularmente, concentre-se nos relacionamentos e não nas distrações e no infinito consumismo. Aprenda a se reeducar, conhecer pessoas maduras, relacionamentos saudáveis. Saiba amar e aceitar em vez de criticar. Como você vê, o trabalho externo também é bem árduo, é bem difícil. Mas eu coloco pelo menos 2 pontos. Que ele fala, procure um trabalho gratificante. Eu sempre procuro fazer meus pacientes mudar, na verdade, a visão que eles têm sobre o trabalho, né? Eles buscarem compreender quando eles começaram a trabalhar com aquilo, eles já não gostavam, não é? Para mudar esse padrão, porque muitas vezes é muito difícil de um paciente em depressão conseguir outro trabalho. Então eu vejo muito mais produtivo a gente conseguir mudar a visão que ele tem sobre aquele trabalho. E os exercícios físicos é essencial e eu vejo como um ponto que é mais fácil, porque no paciente depressivo, tudo que ele quer e gostaria de não fazer era nada. Então você colocar ele para fazer muitas coisas, não funciona. Então você tem que fazer poucas coisas, mas poucas coisas com qualidade. Então é pequenos desafios que a gente gosta de chamar no consultório. Essa semana a gente vai fazer uma coisa e aí a gente coloca essa coisa. Semana que vem a gente vai fazer outra coisa e a gente vai colocando. Devagar, a gente tira o paciente ali de um quadro mais crítico e ele começa a andar com as próprias pernas. Ele começa a compreender que um pequeno desafio consegue gerar melhoras nele. Porque um paciente que não... Essa circuitaria que a depressão causa, né, nessa linha do vício, é que quanto mais deprimido eu estou, mais deprimido eu fico. E quando você consegue que o paciente faça uma atividade que se quer, que ele vê, que ele pode, que ele consegue, aí é muito mais fácil. Então é isso, gente. Essa é a visão do autor, comentada por mim. Espero que vocês tenham gostado. A depressão é um desafio das próximas gerações, é um desafio do presente. O número de depressivos é muito grande no mundo. Então, e a prevenção, como eu sempre digo, é o melhor caminho. Então, o que eu posso fazer hoje para eu não entrar em um quadro de depressão? Tudo que eu disse nesse vídeo é válido. É válido para quem ainda não é depressivo, mas para que você não seja.